Doutor Inácio, eu sou daquela linha, eu nem faço exame, porque quem procura acha. E mais, a gente sabe, né? Cirurgia é sempre o último do último recurso. Só é para operar quando tiver muito, mas muito ruim mesmo. Será? Será que esse tipo de raciocínio é o melhor para a sua saúde? Especialmente em relação a esse tema que a gente vai falar hoje, vai ser a parte 1 desta temática. Esperar até ficar muito ruim para operar é o ideal? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as técnicas menos invasivas e as maiores inovações para os problemas do quadril e do joelho e apresentá-las para vocês aqui nesse canal e no consultório poder oferecer tudo que já tiver sido comprovado para os nossos pacientes no dia a dia. E essa é a temática de hoje. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo, tamanha a frequência com que chegam às vezes perguntas no Instagram ou comentários aqui no YouTube mesmo, ou até mesmo no consultório. Felizmente, o nível dos pacientes está ficando tão elevado de conhecimento, e eu parabenizo vocês por isso. Vocês estão ficando tão sabidos, tão conhecedores a respeito do problema de vocês, que cada vez menos a gente tem visto esse tipo de afirmação. A gente tem visto, pelo contrário, pacientes extremamente esclarecidos, buscando descobrir o que tem, porque já sabem inclusive as possíveis soluções e as melhores soluções para cada situação. Mas vez ou outra a gente ainda pega um paciente falando isso. Não, doutor, eu acredito nisso, cirurgia é sempre o último do último recurso, a gente só precisa ir para uma cirurgia quando a gente está capengando, está muito ruim. E pior, a gente escuta muitos colegas da área da saúde orientando os pacientes nesse sentido. Não, rapaz, não mexe com isso não, só tem que pensar em cirurgia na hora que estiver muito ruim. Será mesmo? Hoje, o tema desse vídeo vai ser sobre isso e eu falei que é parte 1, porque a gente vai abordar uma das situações, ou seja, um dos diagnósticos e uma das cirurgias em que frequentemente a gente vê isso ocorrer, esse tipo de raciocínio, que é o diagnóstico, a lesão é o impacto fêmuro-acetabular ou a lesão labral, porque na verdade são espectros praticamente do mesmo diagnóstico, e a cirurgia a qual a gente se refere é a videoartroscopia de quadril, tá? O impacto fêmuro-acetabular e a lesão do lábio são a principal indicação para uma videoartroscopia do quadril. Nessa situação então, nesse vídeo aqui que eu chamei de parte 1, será que é sempre melhor esperar o máximo para passar por uma videoartroscopia do quadril para tratar o impacto ou uma lesão do lábio? Eu vou mostrar para vocês que essa não é uma boa escolha. E por que não é? Bom, para começar, vamos relembrar rapidamente, para quem não está muito sabendo que assunto é esse, o que é o impacto fêmuro-acetabular, com um modelinho para ajudar a gente numa rápida revisada aqui. Então vejam este lado do quadril, onde eu tenho a cabeça do fêmur redondinha e essa profundidade aqui, esse colo do fêmur bem aprofundado, bem côncavo, mesmo que eu dobre a perna em qualquer direção, e a cabeça do fêmur bem exposta aqui na frente, porque o osso da bacia não tem nenhuma calosidade, vamos dizer assim, tá? Agora passemos para o outro lado, e aqui vocês já podem ver um calo, uma calosidade aqui pintada em vermelho, que se eu dobro a perna, vocês veem que não existe mais aquela concavidade aqui. É como se a cabeça femoral redondinha saísse pela tangente e viesse reta, ou às vezes até com uma corcova, uma giba de camelo aqui, tá? Um quebra-mola. E a mesma coisa pode acontecer na parte de cima, no acetábulo, tá? Que tem essa calosidade na frente, que é um outro tipo de impacto. Esse aqui seria o tipo pincer, esse aqui o tipo Kami, e quando existem os dois, o tipo misto, que é o mais frequente. E quando o paciente dobra o quadril especialmente, tá lá o impacto, o tal do conflito femoroacetabular, ou pinçamento femoroacetabular, ou impacto femoroacetabular, numa tradução um pouquinho infeliz que foi feita para o português. Então vocês já começaram relembrando o que é o impacto femoroacetabular, os tipos dele, Kami, pincer e misto, lembrando que este é o impacto tipo clássico. O que eu quero dizer com isso? Quando existe uma deformidade óssea. Existe um outro tipo de impacto, mais raro, que é o impacto funcional, quando eu tenho um quadril bem formado, não tenho deformidade nenhuma, só que o quadril é muito exigido funcionalmente. Ou eu tenho uma alteração postural, ou eu tenho um movimento muito amplo do quadril, numa bailarina, no lutador de taekwondo, de muay thai, qualquer coisa desse tipo, num capoeirista, que é muito frequente, tá? Quem quiser saber mais a esse respeito, tem um vídeo bem completo aqui no canal só explicando tudo a respeito disso. Mas já deu para vocês entenderem ou relembrarem o que é o impacto fêmuro-acetabular clássico, que é a indicação para a videoartroscopia de quadril. O impacto funcional, muitas vezes, não é, tá? É para tratamento não cirúrgico. Vale a pena relembrar também, e nesse vídeo eu explico em detalhes isso, que o impacto fêmuro-acetabular é uma alteração
pré-artrósica, ou seja, ela é uma alteração que predispõe ao desenvolvimento de artrose. Prestem atenção que eu falei predispor, não é um determinismo, não é que todo mundo que tem impacto vai ter artrose, mas é uma alteração que tende a gerar destruição da cartilagem, destruição do labro, perda da lubrificação da articulação e com isso predispor o paciente à artrose. Isso é um dado muito relevante que embasa muitas das coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos relembrar também um pouquinho da sintomatologia do impacto. Como é que eu sei que eu tenho impacto, Inácio? O que o paciente sente? Quem é o perfil do paciente? Normalmente é o paciente jovem, tá? E aí pode ser bem jovem mesmo, coloca aí de 16 anos até 52 anos de idade. Vamos criar um número aqui aleatório, mas é uma faixa bem ampla de juventude, vamos falar assim, basicamente entre os 20 e os 45 anos, vamos colocar nessa faixa. Muitas vezes esportista, mas não somente esportistas, algumas vezes pacientes que não são desportistas, mas que trabalham ou ficam, pela razão que for, muitas horas na posição sentada, seja dirigindo, por exemplo, motorista, ou quem fica em trabalho burocrático mesmo, horas a fio, 8, 10 horas sentado o dia inteiro, também podem apresentar, mesmo sendo sedentários. Mas é muito mais frequente a gente ver, pelo menos buscar o auxílio médico, os pacientes esportistas. E quaisquer um desses começa a apresentar uma dor, tipicamente na frente do quadril, aquela dor que a gente chama de dor inguinal, ou um pouco para frente, um pouquinho para lateral, que a gente chama o sinal do C, que o paciente faz esse formato aqui com a mão e fala, ai, dói aqui dentro, doutor. Ele abraça a coxa e fala, dói aqui dentro, doutor. Esse sinal do C é um sinal típico de uma dor intraarticular que sugere muito lesão do labro ou impacto tabular, especialmente quando ela ocorre em momentos de flexão do quadril, quando o paciente vai agachar, vai sentar, vai cruzar a perna, vai entrar ou sair do carro, vai subir um degrau alto, vai cortar a unha do pé, ou seja, diversas situações em que há flexão do quadril e aparece essa dorzinha, esse desconforto ali na frente ou um pouquinho lá para o lado do quadril e bem profunda, tá? Essa dor muitas vezes a maioria dos pacientes confunde com alguma distensão muscular, foi uma distensão enquanto eu jogava futebol ou qualquer coisa do tipo, e às vezes até mesmo o médico da emergência, quando esse paciente vai, fala isso, não, isso deve ter sido uma distensãozinha, fica tranquilo. Aí já começou a aparecer o problema. Também vale destacar para a compreensão melhor desse vídeo que se eu tenho sobra de osso, se eu tenho uma calosidade, se eu tenho uma deformidade, tá? Eu tenho osso sobrando, não precisa a gente ir muito além para imaginar que não há nada conservador, ou seja, não cirúrgico, que vá retirar aquele osso dali, fazer aquele osso desaparecer. Nem fisioterapia, nem medicação, nem injeções, infiltrações, ácido hialurônico, seja lá o que for. Nada vai fazer aquela deformidade, aquela sobra de osso desaparecer. Também tem um vídeo que eu abordo com muito detalhe esse aspecto, tá aqui no canal, mais diretamente a relação entre fisioterapia e resolução do impacto fenoacetabular. Prestem atenção, eu falei que nada vai tirar a deformidade, ou seja, nada cura o impacto fenoacetabular. Então não serve para tratar? Às vezes serve. Então essas medidas todas podem ser utilizadas em algumas situações específicas que têm que ser conversadas e vão trazer uma melhora de sintomas muitas vezes, tá? Às custas de uma compensação. São medidas que vão utilizar de mecanismos compensatórios do corpo para diminuir a tua dor ou o teu desconforto, seja lá como você prefere chamar, e também melhorar um pouquinho a amplitude de movimento, que nos pacientes de impacto é uma amplitude reduzida, porque eu tenho um bloqueio do movimento por aquela deformidade. Mas, normalmente, este alívio que existe com essas medidas, quando existe um impacto clássico que está gerando sintomas, costuma ser um alívio temporário. E quando eu tenho um alívio um pouco mais duradouro, ele é às custas de uma modificação de atividades. Ou seja, eu só sinto dor, Inácio, quando eu pedalo. E aí eu, por alguma razão, não quero tirar essa deformidade dali, eu não quero tratá-la cirurgicamente. Ok, vamos fazer uma fisioterapia, eventualmente a aplicação de ácido hialurônico, uma infiltração, o uso de medicações, seja o que for. Mas, para esse resultado ser duradouro, provavelmente você terá que modificar aquele hábito, modificar aquela atividade. Então, tem grande chance de você ter que abandonar o ciclismo. E aí a gente entra num cenário complicado quando eu falei que não são só desportistas que têm isso. E que mesmo desportistas, às vezes essa dor começa a aparecer no dia a dia, quando eles estão sentados, por exemplo. E aí você vai parar de sentar na sua vida? Então a gente tem que pensar essas coisas e conversar com o nosso médico o que é possível a gente abrir mão e modificar a nossa vida, porque algumas coisas não são. Dito tudo isso e dadas essas orientações muito relevantes para a compreensão de tudo isso que a gente está falando aqui, vamos lá
para as causas e justificativas do porquê eu, Inácio, e a literatura científica também endossa esse meu raciocínio, acho que não vale a pena esperar ficar muito ruim, estar deteriorado, detonado, capengando para buscar o tratamento cirúrgico, ou seja, cirurgia ser o último recurso no caso do impacto, lesão do labrum e videoartroscopia do quadril. A primeira razão é uma razão meio filosófica, vamos dizer assim, e é uma correlação com a sintomatologia. Por que não esperar ficar muito ruim o meu sintoma, Inácio, em relação à dor? Porque talvez nunca fique. E eu vou ser verdadeiro com você. Talvez nunca fique. Não tem por que eu dizer que, olha, essa dor vai piorar muito. Não, talvez não. Talvez ela fique sempre sendo aquele desconforto somente que os pacientes descrevem. Os pacientes falam bem assim, Inácio, eu tenho um desconforto, é uma dorzinha, mas não me atrapalha a viver. Dá para ir levando. E talvez fique assim durante muito tempo. Mas, quando você começa a questionar mais a fundo, ele admite que, realmente, o nível de sintoma está mais ou menos estabilizado, mas às custas de abrir mão de algumas atividades. E lembrem que eu falei para vocês que são pacientes muito jovens, aí até abaixo dos 55 anos a maioria dos pacientes. Logo, você imagine o que é você ter que abrir mão o tempo inteiro na tua vida de alguma coisa só por conta de um desconfortozinho. Eu acho isso inaceitável, tá? Eu acho que a vida é para ser vivida. Talvez nunca fique muito ruim, mas você quer uma vida mais ou menos? Não, a vida não é para ficar nem ruim, não tem que ser nem muito nem pouco ruim, não é para ser ruim, é para ser boa a vida. O que existe solução e onde a gente pode atuar, a gente tem que atuar. A vida é para ser plena, é para a gente fazer as coisas sem ter que estar pensando no problema que a gente tem. Meu quadril, isso aqui eu não posso fazer, porque eu não posso agachar, eu não posso cortar minha unha. Mesmo que não seja muita dor, resolva. Essa é a minha visão da coisa, tá? E algumas pessoas vão levando dessa maneira porque vai havendo um mecanismo de... Existe um pouco de compensação mecânica, que mantém aquele sintoma controlado durante algum período, mas existe muito mais da parte psicológica do paciente, uma certa aceitação. Então, além da adaptação dos hábitos de vida, da compensação que outras articulações e outras partes do corpo fazem, a gente já vai falar sobre isso, existe uma aceitação daquelas limitações. A pessoa vai se acostumando a abrir mão de algumas coisas. Mas, repito, eu não acho isso justo com ninguém, muito menos com pacientes no auge da sua vida produtiva. Então, essa é a primeira razão pela qual eu acho que tem que resolver, não é para se aceitar isso. Indo além, para outros argumentos que eu vejo, lembre-se de que eu acabei de falar há pouco tempo atrás de que é uma deformidade real. Existe sobra de osso. Só que o seu organismo é tão magnífico que você muitas vezes convive com essa deformidade ao longo de uma vida, 20, 30 anos, porque isso normalmente acontece durante a adolescência, essa formação da sua bacia, da parte óssea, que você foi levando hoje muitos anos sem sentir nada. Só que eu tinha algo ali gerando determinadas lesões, machucando. Não há como imaginar que um mondrongo desse aqui, um calombo desse, vai entrar na sua junta, e ele vai entrar porque você continua agachando, sentando, fazendo tudo da sua vida, sem forçar a barra. Então ele entra machucando, entra descascando a sua cartilagem, machucando o seu labro. Então, se eu tenho esse fenômeno acontecendo, quanto maior o tempo enquanto isso acontece, maiores os danos gerados, maior a gravidade do caso e maior o grau de destruição articular e de quadro geral, de outras articulações perto. E aí já vamos aqui para alguns fatos que não podem ser ignorados, porque já estão comprovados na literatura. Fato 1. A presença de impacto femoroacetabular predispõe a lesões em outras articulações. Há uma associação direta, por exemplo, alguns trabalhos já mostram isso, da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho com a presença de impacto femoroacetabular. Outra lesão muito comum, pubalgia, diretamente relacionado. Pacientes que têm pubalgias refratárias que não ficam boas nunca, muitas vezes a causa está no impacto femoroacetabular. Sobrecarga sacroiliaca, uma disfunção mecânica da sacroiliaca, às vezes até confundida com uma sacroileite inflamatória, mas existe muitas vezes um impacto que está sobrecarregando a sacroiliaca e que às vezes se confunde com uma sacroileite inflamatória, mas não é mecânica. Hérnia lombar, hérnia de disco lombar, L5, S1, e artrose facetária, degeneração das articulações posteriores da coluna lombar.
Todas essas são lesões que têm correlação direta com a presença de impacto femoroacetabular. Mas por que, Inácio? Os quadris são as articulações da nossa cintura pélvica que foram feitas para mexer, tá? Então eles é que tem que ter mobilidade ampla para a gente chutar, abrir a perna, cruzar a perna, ficar de pé, sentar, fazer tudo. Eles que foram dotados de mobilidade. Se, por alguma razão, essa mobilidade está restrita por conta desse conflito do fêmur com o acetábulo, e você continua fazendo essas coisas porque você continua vivendo, agachando, sentando e fez isso durante muitos anos, é porque alguém está trabalhando por dois. Isso é igual a uma empresa. O relatório tem que ser entregue. Se um trabalha pouco, o outro trabalha pelos dois. Se eu preciso sentar e aqui já bateu, eu vou ter movimento aqui na sacroiliaca, ou seja, sínfise púbica, sacroiliaca e coluna lombar. O meu movimento vai vir daqui e assim, em vários planos. Eu vou ter articulações que não foram feitas para serem tão móveis, trabalhando pela articulação que deveria estar fazendo isso. Logo, se eu quero, por opção, estando consciente disso, porque eu assisto todos os vídeos do Inácio, aguardar e operar só quando estiver muito ruim, ok, é uma decisão que tem que ser tomada e que pode ser tomada por você junto com o seu médico. Mas saiba que pode ser que quando você estiver muito ruim do quadril, talvez você não esteja muito ruim só do quadril. Você esteja muito ruim do quadril, da lombar, da sacroiliaca, do pubis e eventualmente do joelho. Será que vale a pena isso? Fato 2, consagrado em toda a literatura científica. Um dos principais fatores prognósticos para o sucesso da videoartroscopia no tratamento do impacto é o tempo de sintomas. Ou seja, a maioria dos trabalhos mostra que quando o paciente já vem com sintomas há mais de 1 ano e meio, e alguns trabalhos colocam 2 anos, esses são pacientes que tendem a ter resultados piores com a artroscopia do que os pacientes que operaram logo após a descoberta ou poucos meses após a descoberta do impacto femoroacetabular. E isso é claro, porque eu falei para vocês, quanto maior a deformidade, maior o tempo em que ela força a barra para entrar na articulação, maior o grau de destruição. Então, pacientes que têm sintomas há muito tempo, quando a gente faz a cirurgia, uma quantidade maior de tecidos está mais lesionada do que estava lá atrás. Isso é muito razoável. Então, leve isso em conta. Quero esperar? Ok. Até quando? 2, 3, 4 anos? Bacana. Mas lá na frente, você tem um risco maior de insucesso com o seu tratamento. Lembre-se que eu estou falando em linhas gerais, cada caso é um caso. Fato 3, também consagrado, clássico na literatura e decorrente disso que eu acabei de falar. O impacto femoroacetabular, associado ou não à lesão do labro, é a principal causa de artrose do quadril em pacientes jovens, abaixo de 55 anos. Então, pacientes jovens com artrose do quadril, quando você pega para investigar qual é a causa, quase 60%, alguns trabalhos dão até mais do que isso, 65%, 70%, a causa foi o impacto femoroacetabular. Logo, se eu tenho a oportunidade de, em algum momento, paralisar esse dano antes que essa artrose seja gerada, por que não? Então, também é importante que você tenha consciência disso, que a presença de artrose de quadril, num grau mais avançado, obviamente, de moderada para grave, depois do grau 2, é uma contraindicação para a realização de videoartroscopia do quadril. Ou seja, se você quer optar por esperar, sem problemas, mas muitas vezes, quando ficar pior o quadro, agora tá ruim, agora eu vou voltar lá no meu médico porque agora a dor apertou, a dor que oscilava não oscila mais, ela tá constante, eu já acordo com ela. Aí você faz os exames e agora você já tem artrose. E aí o paciente muitas vezes fala, tá bom, eu já tenho artrose, mas eu quero fazer a videoartroscopia agora, doutor, aquela cirurgia minimamente invasiva, por vídeo, 3 furinhos e tal. Aí o médico fala, não, agora não dá mais, agora é uma contraindicação. Então é bom que você tenha isso claro na cabeça. Se chegar a ocorrer isso, mudou o jogo. Perdemos a chance de tentar salvar o quadril de uma artrose e agora nós vamos partir para o tratamento daqui para frente, que temos tratamentos muito bons também. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas a videoartroscopia não vai caber mais. Por quê? Eu deixei de ter impacto femoroacetabular. Agora eu tenho artrose secundária a impacto femoroacetabular. Então tenham isso em mente. Quanto mais tempo eu levo, maiores danos irão ocorrendo, tanto dentro da minha articulação do quadril, como ao redor dela, porque o meu corpo está todo mobilizado para compensar uma articulação que não funciona bem. E é por isso que nós, os amigos aí do Grupo Meu Quadril, gostamos muito de falar na situação do impacto femoroacetabular que tempo é cartilagem. Quanto mais o tempo passa, provavelmente eu estou perdendo cartilagem ao longo desse tempo.
infelizmente. E é por isso que a videoartroscopia do quadril faz parte de um grupo de cirurgias que nós chamamos de cirurgia preservadora, porque o intuito dela é tentar preservar o seu quadril nativo, para evitar, um quadril que a natureza colocou aí, que Deus te deu, para evitar que chegue ao ponto de ser necessário, por uma artrose grave, por outra razão, se colocar uma prótese de quadril. Ah, é um problema colocar na prótese? De jeito nenhum. Vocês sabem que eu sou super fã dessa cirurgia e os resultados são sensacionais, sua vida vai voltar ao normal. Mas, sempre que possível evitar, a gente evita. É óbvio. Então, às vezes, é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Às vezes, fazer uma cirurgia de menor porte no momento adequado é preservar. Preservar um mal maior, preservar um dano maior. Então, fazer pequenas cirurgias muitas vezes é ser extremamente conservador. E fugir da cirurgia cegamente muitas vezes te aproxima de um desfecho com uma cirurgia maior ou de uma lesão mais grave que vai requerer essa cirurgia maior. É uma coisa paradoxal. Os pacientes precisam ter essa consciência de que às vezes, não, eu sou muito conservador, cirurgia em último caso. Tá bom, mas às vezes exatamente essa atitude que você está fazendo pode estar te aproximando de uma cirurgia muito maior que você poderia evitar se no momento ideal você fizesse uma cirurgia muito menor. Pensem nisso. Então, essas são as razões que me levam a crer, eu e grande parte da literatura, que não é uma sábia opção esperar até ficar muito ruim para operar nos casos de impacto femoroacetabular clássico com deformidade óssea e lesão labral. Não deve-se esperar tanto para realizar uma videoartroscopia do quadril, porque os prejuízos podem ser muito maiores. Claro, vale reforçar, tem vídeo aqui no canal também destacando a importância disso, que esta é uma cirurgia tecnicamente muito específica. Não está na base da formação de todo cirurgião de quadril, então você tem que procurar um cirurgião que tem experiência com esse tipo de cirurgia, com essa técnica, tá? Porque senão, como toda técnica, os resultados podem não ser os que você esperava. Mas ela funciona e também tem outro vídeo aqui só mostrando a literatura, mostrando como que já foi comprovado que a videoartroscopia bem indicada funciona para o impacto femoroacetabular. Então tem vários vídeos, tem uma playlist, tá? Se vocês forem playlist aqui no canal, vai ter uma playlist só de videoartroscopia e impacto femoroacetabular com todos esses vídeos listados que eu comentei aqui, inclusive esse aqui vai para a playlist também. E claro que não custa relembrar e frisar, fazer esse disclaimer que, é sempre assim então, Inácio? Se eu tenho deformidade de impacto, eu tenho que operar? Não, claro que não, tá? Na medicina não existe sempre nem nunca. Cada caso deve ser avaliado individualmente e por isso a gente frisa a importância da consulta médica. O que a gente fala aqui, a gente fala em linhas gerais, o que a literatura mostra pra gente, o que a nossa experiência mostra pra gente, mas cada situação específica deve ser avaliada numa consulta. Então tem muitos pacientes com deformidades de impacto na radiografia que não têm que ser operados, de jeito nenhum. Inácio, que situações? Vai entrar nessas peculiaridades que realmente a gente precisa avaliar com cuidado cada caso. Certo? Espero que tenha sido claro, então, que vocês tenham gostado da ideia dessa série aí do devo esperar até ficar muito ruim para operar. Esse foi o parte 1, vai ter mais dois pedaços que eu vou fazer, pelo menos em princípio mais 2. E se você curtiu essa ideia, se você conhece alguém que tem esse perfil de não, eu não faço nem exame para não descobrir, eu só opero depois que está muito ruim, encaminhe esse vídeo. Na verdade, todos nós conhecemos e a gente nem sabe muitas vezes. Então, copia o link aqui no compartilhar, na setinha, cola nos seus grupos de WhatsApp, espalha e fala, olha galera, acho que pode ter alguém aí que pode estar comendo bola, pode estar criando uma lesão mais grave e nem sabe. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, assim você ajuda o crescimento desse canal bastante, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai também espalhar para pessoas que estão precisando disso. E me segue lá no Instagram, no @dr.inacioventura, lá é o lugar onde você pode acompanhar mais o meu dia a dia, o dia a dia dos pacientes que são tratados por nós, casos clínicos, coisas que eles postam, depoimentos, é uma coisa bem bacana. E falar comigo mais proximamente, lá tem a mensagem por direct, que eu consigo responder com muito mais frequência, que infelizmente aqui eu não consigo responder todos os comentários. Prefiro fazer vídeos que abarcam um número maior de pessoas. Até o próximo. Obrigado.